Graças a Deus, minhas amadas. Tendo em vista o que temos passado nesses últimos dias, eu resolvi gravar esse vídeo. Sabemos que agora é tempo de nós tomarmos decisões, buscarmos a direção de Deus para nossas vidas e caminharmos. Resta-nos caminhar. E sei que cada uma e cada um que fez parte da nossa congregação, foi membro de Casa de Oração Eldorado, está passando por alguns momentos difíceis, como todos nós. E eu hoje estava meditando na palavra e lembrei da última pregação que eu fiz na quarta-feira, quando o Paulo adoeceu, pediu para mim levar essa palavra para a congregação. Desculpe aí. E Deus me deu a palavra da tempestade. Nós passamos pelas tempestades. As tempestades estão além da nossa condição de sabê-la quando elas vão ocorrer. Então eu resolvi gravar esse videozinho com uma outra passagem que o Senhor me deu. Vou ler para vocês. Então, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Na minha ministração naquela quarta-feira, eu falei sobre Jesus acalma a tempestade. Ele está no controle. Ele tem o poder de todas as coisas. E na passagem da tempestade, os discípulos receberam a palavra para atravessar para o outro lado. Os discípulos estavam na companhia de Jesus. A tempestade veio sobre o barco e Jesus dormia. Nessa passagem, Jesus ordena aos discípulos para irem para o outro lado, para atravessarem para Betsaída, mas Jesus ficou orando. E os mesmos discípulos voltam a enfrentar uma tempestade. Dessa vez eles estavam só. Aparentemente estavam só. E Jesus ficou orando. E quando já era madrugada, o barco sendo açoitado, atacado, vindo a querer submergir, Jesus veio até eles. E se vocês verem na outra passagem de referência, vocês vão ver que Jesus estava passando como que ia passar. E eles temeram, eles gritaram: "É um fantasma." O que isso me diz, irmãos? Nós estamos enfrentando a tempestade. Nós estamos enfrentando situações que estão fora do nosso controle, situações que nos colocam medo, situações que nos colocam em dificuldade e que nós achamos que estamos sós. Achamos que vamos naufragar, que vamos ser contidos. Mas quero dizer
que nós temos um Deus que vem ao nosso socorro. E muitas vezes a gente não tem uma visão clara de que Ele está vindo ao nosso socorro. Às vezes nós achamos Jesus ficou para trás. Ou nós achamos que Jesus vai passar ao largo e não vai ver o meu problema. Mas quero dizer para vocês que Ele tem visto tudo que temos passado. E Ele tem uma direção. E Ele é aquele que pode acalmar a tempestade, Ele pode acalmar o mar. E mesmo que a gente duvide, Ele está pronto para nos ouvir e para nos guiar. Quando Pedro disse, se és tu, mande que eu vá até aí, Pedro estava querendo um esclarecimento. Pedro estava querendo pôr a sua fé em algo palpável, em algo firme. E Jesus disse, vem. E ele foi. E sob a palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Não, sob a palavra de Jesus, nós vamos vencer. Sob a palavra de Jesus, nós vamos chegar até Ele. Ele está falando, vem a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, que é meu fardo, que é leve e suave, e aprendei de mim, porque o meu jugo é leve e suave. Então, quando Jesus fala, vem Pedro, vai, é como nós. Jesus está dando a direção, Jesus está nos chamando para uma novidade de fé. E nós temos que confiar que indo até Ele, nós vamos alcançar o objetivo. E é isso que... Só que nós não podemos olhar para a tempestade e para os ventos e para o mar, como Pedro fez. Não podemos olhar as circunstâncias, não podemos ter dúvidas. Nós temos que simplesmente nos lançarmos na sua palavra, em fé, crendo que Ele é poderoso e que Ele está no controle e que se Ele falou, vai acontecer. E quando Pedro vai submergir, nós ainda temos a saída, mesmo que a nossa fé naufrague, mesmo que nós balancemos, mesmo que nós duvidemos, nós só temos que continuar o clamor a Ele. Clama a mim e responder-te-ei. Nunca jamais te abandonarei. Quando Pedro disse, Senhor, salva-me, Jesus prontamente lhe estendeu a mão e o tirou daquela situação de dificuldade, aquela situação de perda, aquela situação de morte, aquela situação de desespero. Seja qual a situação que você esteja passando, qualquer situação que passemos, é o nosso clamor, é o invocar o nome de Jesus, é o invocar o seu poder, é crer que Ele é poderoso para nos livrar. E Ele vai vir e socorrer-nos. Ele vai vir, estender suas mãos, vai nos tirar desse lugar difícil, como o salmista disse, tirou-me do lamaçal e colocou meus pés sobre a rocha. Ele vai fazer você voltar a andar em fé. Ele e Pedro voltaram andando para o barco. E quando ele chegou no barco, ele fez cessar toda a tempestade. Ele fez cessar e tudo se fez calmo. Jesus quer acalmar nosso coração. Temos que voltar a nossa fé para Ele, nossos pensamentos para Ele, buscá-lo. E também temos que ouvir a direção que Ele vai dar. E Ele vai dar. Ele é fiel, Ele é justo. Queria deixar essa palavra de encorajamento para vocês. E se você não tem algum lugar para visitar, algum templo, alguma congregação para visitar, eu vou te aconselhar. É um momento triste, não falo que não é, mas nós temos um culto memorial. Foi o último culto que nós ministramos, eu, pastor Ivo, pastor Daniel, foi o último culto que nós fizemos no domingo de ceia. Eu convido a você a assistir, eu também vou assistir novamente, eu já assisti, eu participei, eu assisti, e creio que Deus, para você que não assistiu, Deus vai te falar, Deus vai falar com você. E para você que assistiu e vai rever, você vai ver que foi uma bênção e foi um culto, parece assim, que Deus estava nos preparando para uma despedida daquele lugar. Mas nós podemos nos despedir daquele lugar, mas nós podemos continuar em fé, congregando os nossos corações, congregando nossas vidas uns aos outros. Amém? Fique na paz do Senhor, fique na graça, na bênção do Senhor.
Que o Senhor abençoe sua vida, sua família, que o Senhor prospere seus caminhos e que Ele dê, acima de tudo, a direção do Espírito Santo para a sua vida nesses dias. Senhor, eu oro para que todos aqueles, Pai, que vão assistir, que vão ouvir, sejam fortalecidos na fé, sejam, Pai, abençoados por Ti, e que o Teu Espírito esteja consolando e nos tirando de toda angústia, tribulação, aflição, e que seja nosso coração receba o bálsamo que vem do Senhor, em nome de Jesus. Fica com Deus.